O senhor vê como prejudicial para o campus Nova Andradina a atuação de um professor de outra área de conhecimento frente à direção geral? Professor Márcio, o senhor tem 2 minutos. O senhor tem 3 minutos para proferir a resposta. Pode iniciar. Candidato professor Cláudio, de maneira alguma eu vejo isso como prejudicial um professor que não é da área, digamos assim, de carro-chefe do campus, ou da condição de ser um campus rural. O que deve ser levado em consideração é a capacidade de gerir, capacidade de dialogar, capacidade de compreender administrativamente os processos ao qual é submetido a gestão. Esse é um ponto crucial para que se tenha sucesso na obtenção das metas, como você comentou no bloco passado. Independente da área, pode ser um professor da área de informática, um professor da área de agronomia, um professor da área de física, independentemente da sua formação. O que se deve levar é a capacidade de compreender e buscar novos horizontes, novas parcerias, entender o contexto local, não a formação do contexto local. Então, professor, eu acho que independente desse primeiro pleito ser um professor da área de engenharia agrícola, ou um professor da área de agronomia, ou um professor da área de informática, eu acredito que no próximo pode ser até mesmo um técnico administrativo. É isso que nós temos que apoiar também, não somente ser gerido por um docente. Porém, a lei prevê que um técnico também possa vir fazer a gestão. E por que não ser construído isso daqui para frente? Obrigado, professor. Professor Cláudio, 2 minutos para a réplica. Eu fico contente com as colocações do professor Márcio, justamente porque nós não podemos ter uma visão centralizadora de gestão. A centralizadora no sentido de tomada de decisão. Quando um professor de uma área específica ocupa um cargo como a direção geral e as decisões a serem tomadas influenciam diretamente as outras áreas, eu acredito que os profissionais ligados às outras áreas devem ser ouvidos nessa tomada de decisão. Então eu, por exemplo, como diretor na área de informática, qualquer decisão a ser tomada na área da agropecuária tem que chamar os professores de agropecuária, porque eles têm o know-how, eles têm expertise. Eles sabem o que pode e o que não pode. Eu costumo dizer, puxar a cordinha, o diretor dizer isso é possível, isso não é, isso é necessário. Então essa é uma visão que nós temos que ter dentro do Instituto, porque eu acredito que o carro-chefe do Instituto é agropecuária integrada com a informática. Não tem uma área que sobressaia. Nós temos 2 áreas que foram institucionalizadas com a criação do campus. Esteja ele na área urbana ou na área rural. Muito bem. E aí o que nós temos? A interdisciplinaridade, a verticalização e a possibilidade de você permitir que todos os atores envolvidos na escola sejam ouvidos dentro das suas especialidades. Obrigado, professor. Professor Márcio, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Somente reafirmando meu posicionamento, acho que o gestor independente do seu campo de atuação, ele não deve olhar somente para a sua linha de pesquisa ou para a sua formação. Também acredito, como o professor comentou, a integralização. Hoje em dia nós sabemos e repassamos para os nossos estudantes que a agropecuária ela não caminha mais sozinha se não tiver um aporte da informática.
como a gente pode ver nos programas aí da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Agropecuária, aonde os estudos na área digital é constantemente associado. Pega-se como exemplo em Campo Grande, na Bovino de Corte, onde nós temos dados interessantes, projetos interessantes, aonde associa essas duas áreas, como é o caso do projeto piloto do Curral Digital. Também acredito nesse enfoque, né, da integralização. Bom, somente para finalizar e dar uma percepção de que eu não penso somente na área da minha formação, né? No passado ajudei e apoiei como direção de ensino a estruturação, juntamente com os professores, né, do primeiro curso superior do Instituto Federal, o qual era da área de comunicação e informação, né, o nosso curso TADES, que até hoje é presente e constantemente incentivado e apoiado para a manutenção do mesmo aqui no campus. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Márcio, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Professor Cláudio, ao ler as suas propostas, encontrei um ponto que gostaria de sanar essa dor. No seu plano, você coloca que irá reivindicar um tratamento diferenciado quanto ao orçamento. O que você pretende reivindicar especificamente? Professor Cláudio, 3 minutos para a sua resposta. Bom, a questão da reivindicação do tratamento diferenciado é justamente aquele ponto que eu coloquei na apresentação de abertura. Como nós somos um campus diferenciado, nós precisamos ter um tratamento diferenciado em termos de orçamento. Não tem como o campus Nova Andradina ter a mesma fatia do bolo, digamos assim. Porque a gente sabe que atualmente existem alguns arranjos para conseguir atender as demandas de Nova Andradina por parte da reitoria. Mas isso tem que ser uma coisa institucionalizada. Nós temos que ter um orçamento de acordo com a demanda do campus. E isso, de que maneira eu vou fazer? Indo até a reitoria, né, como diretor, e pleiteando esse aumento de orçamento, tá? Justificando todo esse aumento, não é chegar e falar, preciso de mais tanto dinheiro. Baseado em quê? Quais são as demandas, quais são os custos que eu tenho em cada um dos setores específicos do nosso campus, além do que é o que é mais genérico, que todos os campos possuem. Então, dessa maneira, eu tenho como principal ideia a questão da gente evitar aquele discurso de que não tem dinheiro, acabou o dinheiro, por conta não da crise que a gente vive de corte de orçamento, mas no caso a gente ter recebido uma quantia igual de outro campus que não tem custos como o nosso, né? Que a gente sabe muito bem que o transporte é muito oneroso, a questão do alojamento, né? A questão de você manter a alimentação dos estudantes, ainda mais agora que o Instituto assumiu o restaurante, vai assumir o restaurante e a cantina, não, o restaurante, né? A gente tem uma perspectiva, uma visão de que é necessário pleitear muito mais. Isso indo até a reitoria, tá? Argumentando e buscando meios para ampliar esse benefício. Obrigado. Professor Márcio, 2 minutos para a réplica. Bom, somente para esclarecer alguns pontos referentes ao orçamento, nosso campus já recebe um orçamento diferenciado. Qualquer estrutura da rede federal, falamos somente do Instituto Federal, um campus agrícola, ele já tem um peso diferenciado, né, no reparto de orçamento. Bom, ao assumir a direção pro tempore, né, em reuniões junto à Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Ensino, foi detectado um erro no nosso campus na vinculação junto ao MEC. Bom, o que constava lá em Brasília, lá no MEC? Que o nosso campus ele não continha a moradia estudantil, por isso recebíamos verbas inferiores. Dessa forma, já busquei e já está alterado esse cadastro junto ao MEC,
onde receberemos um orçamento maior. Também acho interessante, juntamente às pró-reitorias e principalmente a figura do gestor máximo, o reitor, pleitear, incorporar o nosso orçamento. Mas não somente buscar dinheiro, buscar saídas aqui dentro do campus, como é o caso da minha proposta, em não apenas a aquisição, em ordem de 3 vezes mais de aquisição de veículos para o nosso campus, e sim uma saída quase no mesmo custo de implantação de um campus urbano, atendendo outras atividades do Instituto, não somente a condução das aulas, mas o ensino, a pesquisa e a extensão. Obrigado. Bom, eu agradeço as informações. 2 minutos para a tréplica, professor Cláudio. Eu agradeço as informações pelo nosso atual diretor. Eu informo que eu também não tenho todas as informações privilegiadas que quem está no cargo as possui. Tá? E eu digo principalmente com relação à questão da comunicação interna que a gente tem. Informações que eu tenho é de que houve sim momentos em que diretores de outros campos abriram mão de parte de suas verbas para que ajudassem Nova Andradina. Mas eu fico feliz de que haja uma movimentação para essa ampliação do orçamento, e eu complemento que há outras possibilidades de captação de recursos também, além da ampliação via reitoria. Algumas turmas me questionaram quanto a isso, e eu coloquei, nós temos um corpo docente com vários doutores, inclusive eu, e a gente tem a possibilidade de captar recursos com projetos via CNPq, como no ano passado nós quase obtivemos, por algumas questões burocráticas não foi possível, mas a gente tem boas perspectivas de que novamente esse projeto possa ser reavivado e que outros projetos possam surgir. Tá? Um professor ele pode captar recursos volumosos para a implantação de laboratórios, nós temos novos cursos sendo abertos, e aí nesse contexto a gente consegue ampliar o atendimento. Sou favorável a gente construir a unidade urbana, mas existem demandas urgentes também a serem atendidas, então a gente tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo em termos de atendimento das necessidades. Tá? E o que fazer agora, a partir de julho, a partir de amanhã, o que fazer dentro de um ano e o que fazer em 3, 4 anos. Então é necessário ter um planejamento para que a gente consiga realmente atender todas as nossas necessidades. Obrigado. Na terceira pergunta, segunda pergunta do professor Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Professor Márcio, eu tive cuidado de ler o seu plano também de gestão administrativa e me chamou a atenção o fato que muitos pontos, para mim, não são metas e sim obrigações de um diretor. Tá? Outros pontos estão bem genéricos, não apresentam uma perspectiva de como podem acontecer. Tá? Outros ainda me dão a impressão de que já poderiam ter sido implementados nesse tempo de gestão. Então eu gostaria de saber efetivamente qual a sua principal meta nos próximos 4 anos em Nova Andradina. Obrigado. Professor Márcio, tem 3 minutos para a sua resposta. Professor Cláudio, como eu comentei anteriormente, é óbvio que isso já deveria ser feito, mas não era feito na gestão passada. E também no plano de gestão, o qual eu propus para esses 4 anos, não é somente iniciar ações, é manter tais ações. Então, não vou colocar nada em prática o que já deveria ter sido feito. Para se conseguir sucesso e atingir suas metas, é lógico que o que é obrigação do diretor-geral deve ser colocado em prática. Algumas ações realmente não eram feitas e que começou a ser colocado em prática. Principalmente quando a gente vê, não somente no âmbito da administração, mas pensando num todo da escola. Trabalhar em cima da motivação, em cima da flexibilização do servidor, entender, e não causar impactos que desmotivem e ele busque uma saída do Instituto, porque isso só nos traz problemas, é perda de professores, é de administrativos, acarreta em novos editais de concurso público, o que não é tão simples e fácil de conseguir, principalmente nos dias de hoje em crise.
Então, professor, o que está no plano nem tudo vai ser implantado, já vem sendo trabalhado e apenas ele dará continuidade. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Cláudio, você tem 2 minutos para a réplica. Bom, eu agradeço a resposta do professor. Eu começo enfatizando que eu não fiz parte da gestão anterior à sua, a título de informação, e eu coloco sempre essa questão de diferença entre metas e obrigações. E uma preocupação minha é que quando uma atividade que deveria ser básica em termos de atendimento se transforma numa meta de gestão, é porque ela está muito aquém do necessário. E aí eu preciso colocar como meta para que ela atinja o mínimo de atendimento. Tá? Nós temos algumas questões sérias lá no campus, e aí eu vejo que aparece, às vezes, no plano de gestão, muito terminar, concluir, e eu não vi muitas propostas de iniciar alguma coisa nova, alguma coisa além que vá aumentar, que vai melhorar realmente o nosso ensino, pesquisa e extensão. Pode ter sido uma questão de interpretação, né? Deixo claro também, assim como todos os presentes podem interpretar de uma outra maneira o plano. Só queria deixar claro como foi a minha questão. Quando eu vejo 30 horas para os técnicos, a questão da flexibilização, são questões que já poderiam estar sendo tomadas à frente junto à reitoria. Eu não preciso esperar uma eleição para poder correr atrás. Esse é o meu entendimento. Tá? E é isso que eu coloquei com relação a alguns pontos que já poderiam estar sendo pleiteados pela atual gestão. Obrigado. Professor Cláudio, o senhor tem 2 minutos para a tréplica. Pode iniciar. Bom, professor, algumas ações, como o senhor relata, já deveriam estar em prática, mas não estavam. Por isso, ao assumir, eu coloquei em prática tais ações. E isso deu impacto principalmente na harmonia no campus. Nunca se consegue uma harmonia de 100%, mas o impacto foi positivo. E é isso que eu pretendo, nesses 4 anos, não somente manter, mas iniciar. Flexibilização de horários era uma coisa que não existia, nós sabemos muito bem disso. Principalmente para aqueles professores e técnicos administrativos que buscavam sua capacitação continuada, seu mestrado e seu doutorado. Quando eu falo em flexibilização, é escutar o professor, pelo menos o dia que ele precisa se ausentar da instituição, mesmo mantendo a sua carga horária de 40 horas dentro da instituição. Através de um arranjo das suas aulas, isso era possível, mas não era feito na totalidade. A partir do momento que nós assumimos, vamos falar somente dos horários, foi escutado todos os segmentos dentro do ensino, seja ele no básico, específico e independente do seu eixo. Então, somente para ressaltar, isso daí já deu um ganho na motivação em enfrentar aqueles 23 quilômetros de estrada de chão, como bem o senhor citou no início. Obrigado. Obrigado, professor. A segunda pergunta do professor Márcio, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Professor Cláudio, ao ler seu plano de gestão, é citado que você tem uma perspectiva de presença constante em Campo Grande. Você acredita que é possível gerir um campus de forma democrática, buscando a integração com a comunidade local e regional, mesmo colocando essa constante presença em Campo Grande? Obrigado. Senhor Cláudio, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Eu digo que sim, com muita propriedade, porque a presença de um diretor no campus não é uma presença física, é uma presença em termos de atuação. Esteja ele lá no campus, aqui na cidade, em Campo Grande, em Brasília, em qualquer outra localidade. A ideia do diretor atuante e presente é o diretor que está atrás das melhorias para o seu campus. Quando eu coloco presença constante em Campo Grande, é porque eu tenho residência em Campo Grande.
Não quer dizer que eu vou ficar um dia aqui, 5 lá. Tá? Quer dizer que eu sempre estarei em Campo Grande de alguma forma. Não pode ser em todas as semanas, mas de alguma maneira estarei lá. Tá? Em termos de funcionamento, hoje eu sou um professor, eu faço parte da flexibilidade, então eu tenho alguns horários em que eu fico livre e acabo viajando mais. Como diretor, eu sei que isso vai me ocupar muito. E eu sei também que, dentro desse contexto, eu tenho a liberdade de ir para Campo Grande ou para qualquer outra região em busca, tá, de melhorias para qualquer setor do nosso campus, tá? Seja ele pleiteando ensino, pleiteando melhorias na pesquisa, na extensão. Tá? Então, quando eu coloquei no meu plano essa questão da presença constante, tá, e aí até comentei depois, vou até economizar com diária, porque eu vou com diária no transporte, porque eu posso ir com meu veículo próprio, não preciso ir com o veículo oficial, porque eu estou indo para minha casa, fico fim de semana lá. Tá? Mas não estou pensando em vir aqui, cumprir 2 dias como diretor e voltar. É a ideia de que eu sempre estou lá. E de alguma maneira posso dar uma batidinha na porta da reitoria, pedir uma audiência, né, uma reunião e pleitear mais alguma coisa. Não sendo o chato que pede tudo, mas é um chato que sempre estará dando uma volta lá pela reitoria também. Então foi nesse sentido que eu coloquei no meu plano. Obrigado. Senhor Márcio, tem 2 minutos para a réplica. Somente para a questão de esclarecimento, né? Não foi ainda informado os quantitativos de diária que nós temos, mas sabemos que houve corte no nosso orçamento e haverá mais cortes. Então ainda não foi informado porque não tinha sido sancionado aí pela presidenta a nossa real situação. Mas já coloco de antemão que as diárias do campo não excederão aí mais que R$14.000. R$14.000, quando eu falo em diária, não é somente para o gestor do campus, o diretor-geral, é para toda a comunidade. Aquele professor que vai participar de uma reunião, seja no ensino, lá na propina pesquisa, no desenvolvimento institucional, ou até mesmo dentro de uma pró-reitoria de administração, sai do quantitativo desses R$14.000. Então, às vezes, uma presença constante pode onerar os cofres públicos. Além de que o Instituto Federal já adquiriu, já instalou equipamentos para videoconferências. Então, através desses equipamentos, nós podemos estar em contato com a reitoria mesmo dentro do nosso campus. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Cláudio, 2 minutos para a réplica. Se o problema for esse, eu abro mão das minhas diárias por escrito. Obrigado. Nós teremos um intervalo de 3 minutos agora para o próximo bloco.